você conhece o seu estilo de decoração? Ou você ainda fica olhando aquelas fotos de revista de internet, né? Hoje a gente não vê mais revista, gente, eu esqueço disso. Que é na de nossa internet, época da faculdade, de a gente Pinterest. viu muito revista. Na nossa época. Na nossa época da faculdade, a gente assinava 1000 revistas. Eu tenho. Ai, eu gente, tenho não que fala. jogar fora, ainda não joguei. Tá lá na casa dos meus pais, no meu quarto antigo. Um quinquilhão de revistas, porque a gente tinha que se inspirar por lá, né? A gente olhava. A gente não tinha tanto conteúdo tanta na coisa época, de internet, né? Hoje em dia a gente não quer nem saber mais de revista. As revistas até foram pro digital, mas a gente sabe que caiu muito esse consumo, né, de revista. Mas quem aí conhece seu próprio estilo de decoração? Hoje a gente vai falar um pouquinho e vamos ver se você Consegue no final, identificar, né? conseguir se identificar. Na verdade, o que acontece? Existem, como a gente falou, existem milhares de estilos de decoração diferentes. E aí a gente vai tentar passar pelo menos uns 5 para vocês hoje, que são aqueles que a gente mais usa, que a gente mais, que fica mais fácil a gente identificar. São os mais claros, mais definidos. Mais assim, definidos. Né? Até porque tem muitos que são parte, eles surgiram a partir desses que a gente vai apresentar a vocês. Então, é mais fácil a gente conseguir identificar. Vamos começar a falar de tendência? Gente, uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de tendência não, de estilo. Gente, até confundi a parada. Uma coisa muito importante é o seguinte, na verdade não só quando a gente fala de estilo, mas em todos os campos de inspiração que a gente busca. Foto de Pinterest, fotos de, às vezes, aquelas fotos super produzidas que a gente vê no Instagram, antigamente, principalmente nas revistas, aquelas capas de revistas que a gente via. Quem tem mais ou menos a nossa faixa de idade sabe o que a gente está falando. Eram fotos que eram basicamente montadas. Eram ambientes montados para uma foto. Para fazer a foto. E às vezes era exclusivamente para fazer a foto. Então sempre toma muito cuidado quando você for ver aquelas imagens e querer retratar na sua casa igualzinho. Porque às vezes aquele ambiente não é funcional, às vezes aquele ambiente ele não resolve a sua vida. Ou não vai funcionar na sua casa. Não né? vai resolver Porque, pra você. Às vezes a gente quer imitar alguma coisa, mas aquilo não vai dar certo na sua casa. Tem tantas coisas para se analisar antes de ver. Por exemplo, eu amei aquele espelhão que tem lá. Na parede, de frente para alguma coisa. E aí você vai colocar lá na sua sala e às vezes aquele lugar que você quer colocar aquele espelhão vai ficar virado para a porta do banheiro. Que coisa desconfortável, né? E aí não vai ficar funcional. Então, vai ficar legal. Tudo a gente tem que analisar antes, tem que ver se vai funcionar, se aquelas medidas vão dar certo na sua sala. Se, por exemplo, aquele sofá maravilhoso, gigante, será que vai dar no seu apartamento? Será que não vai dar a sensação de que o seu apartamento é muito menor? Então, assim, tudo tem que ser analisado. Por isso que a gente fala que a gente tem que se inspirar nas imagens e não copiar. Exatamente. Então nunca ache que o seu espaço vai ficar exatamente igual aquele lá, porque não vai, porque ele tem muito truque. É igual a foto de prato de restaurante quando você vê na televisão, sabe? McDonald's, Bob's, aquilo ali é tudo truque, muito truque. E aí, se você não tomar o cuidado de fazer a representação correta dentro da sua casa, você nunca vai ver igual. Nunca vai ver igual. Primeiramente, encontre o seu estilo. E aí, esses são os 5 principais estilos de decoração que a gente tem hoje. São os mais fáceis de se identificar, inclusive. E eu acho que eles são os 5 pontos de partida. Para os demais, Os né? demais. Exatamente. Porque Então, outros estilos foram surgindo a partir daí. Isso. Então, vamos lá. Os 5 principais são o clássico, o escandinavo, o industrial, o navy e o rústico. E aí, esses daqui são alguns dos outros estilos, porque com certeza de um mês pra cá, muitos novos estilos já apareceram e às vezes a gente nem sabe que eles existem. Sim. São o geek, o vintage e o retrô, e aí muita gente acha que vintage e retrô é a mesma coisa, mas não é, são dois estilos diferentes. O boho, o hipster, o americano, o montessoriano, que a gente usa muitas vezes em quarto de criança, né? O neutral. Enfim, existe uma infinidade que a gente pode encontrar por aí
E aí é muito bacana agora a gente conseguir ver os detalhes e tentar identificar o que simboliza cada um. Primeiramente a gente vai falar do estilo clássico. Ele é muito cheio de detalhezinhos, sabe? Ele sabe aquelas peças de decoração, aqueles móveis cheios de desenhinhos, cheios de pequenos detalhes, com muitos arabescos. Arabescos. É próprio daquele, vem do estilo clássico lá da Grécia, né? É todo inspirado naquela época de Grécia, a Roma. época dos reis, rainhas, né? Então é uma maneira fácil de identificar, logo pensar, logo se arremeter para o estilo clássico, é justamente esse estilo de coisa, bem europeu, bem marcado, bem definido, bem cheio de detalhezinhos, de coisinhas. Com tecidos mais encorpados. O veludo é um tecido muito forte no estilo clássico, tá? Aquelas cadeiras arredondadas, tipo medalhão, são clássicas do estilo clássico, tá? Na verdade a gente fala que ela é clássica justamente por conta disso. Elas têm muitas curvas, né? Tudo, não é nada muito reto. Isso. É tudo mais curvo, mais sinuoso. Aqueles sofás mais arredondados, as cadeiras mais arredondadas, com formatos sem ser só redondo, elípticos. É, isso aí. E, gente, na verdade, por que isso, né? Como a gente falou, eles vêm lá daquele estilo europeu antigo dos reis e rainhas, daquele período dos reis e rainhas. E aí, aqueles móveis daquela época, eles tinham que ser mais robustos, mais espaçosos. Por causa de que isso? Por causa dos vestidos, principalmente dos vestidos das mulheres, né? Porque senão elas não sentavam. Na grande maioria das vezes, exato, na grande maioria das vezes, lá na época muito antiga, quando começaram a se criar móveis, na verdade as mulheres nem sentavam, tá? E aí, com o tempo, foram criando peças onde elas pudessem sentar e se unir às visitas, vamos dizer assim, né? Inicialmente as mulheres eram excluídas, depois com o tempo elas foram sendo incluídas na sociedade. E aí, para que elas pudessem se acomodar nos móveis, tinha que se fazer móveis suntuosos, bem largos, bem espaçosos. E para demonstrar a realeza, né, tinham que ser móveis com tecidos finos, com acabamento fino, tinha muito detalhes em ouro, muita coisa entalhada, né? Então daí que vem muito rebuscado. E aí daí que vem essa questão do estilo clássico, que é lá daquela época bem antiga, em que tinha que demonstrar a importância daquela pessoa na sociedade, tá? Então vamos lá. As cores principais, né, desse estilo clássico são cores mais carregadas e mais neutras. Mais neutras ao mesmo tempo, exatamente. Então ela vem da cartela do bege até o marrom. Então imagina aquela paletinha, lembra que a gente falou da live de cores? Aquela paletinha que você vai vindo aquelas escalas de cores, porém todas elas neutras. Naquela época não se existia pigmentação. Então, era mesmo o próprio tecido cru, né, em que eles começavam a aplicar. O máximo que tinha era o vinho e o vermelho, que também é um pigmento fácil de conseguir, né? Exatamente. Então, há essas variações. Então, é o bege, o cinza, o marrom claro, o marrom mais escuro, o vinho. Até o vermelho nem tanto, mas em detalhes, sim. Uhum. Aquele bordô, né? Aquele bem fechado. Isso, aquele vinho escuro. E aí se usava também muitos elementos metálicos, como o ouro e o bronze, como a gente falou, por conta de representar, né, a suntuosidade daquela família mediante a sociedade. Os tecidos, como a gente falou, eram basicamente lisos, porque naquela época não se existia. Então tudo que não se existia naquela época e que se moldava os móveis, né, e as peças daquele momento, são os que definem realmente o estilo clássico. Então olha só, peça que você vê com muito detalhe atual, certamente ela não vai se encaixar no estilo clássico, a não ser que você faça um mix, mas depois a gente fala sobre isso. E aí tem os tecidos que são a seda, o veludo, o tule, e muitas peças acolchoadas para poder criar aquele conforto. Afinal de contas, a gente não precisa ficar lá na Idade Média, né, gente? A gente pode atualizar e pelo menos botar o conforto do acolchoado, mas sempre com aquele visual mais suntuoso, mais pesado, né, mais rígido. Vamos mostrar as imagens
para vocês já começarem a entender um pouco sobre isso. Deixa eu botar. A ver na prática, né? Como que é a característica. Uma peça que a gente vê muito são essas Bombay, né? Que são esses aparadores como cômoda, na verdade, né? E aí olha esses detalhes de cadeira, né? Bem desenhado, bem rebuscado. E o captonê, que são esses botões, né? Eles são muito próprios desse estilo clássico. Você vê que são peças robustas, bem são grandonas, pesadas, né? Tomam bastante espaço. Isso aqui é uma cadeira com braço, mas você vê, olha a largura. A gente consegue ter essa noção da largura dessa cadeira. É uma cadeira bem pesada, não é aquela coisa tão levinha, tão sutil. Olha o espelho também, como tá todo trabalhado. E também o estilo de boiserie, que são aquelas molduras que tem na parede, como elas são completamente trabalhadas. É tudo muito rico em detalhes. Exatamente. E aí, ó, aqui a gente já vai trazendo projetos mais modernos que usam o estilo clássico. A base é do estilo clássico. Ó, tá vendo a cadeira medalhão, que foi usada aqui na composição da sala. Os elementos como mármore, as pedras bem ricas, né? Aquelas pedras mais caras, vamos dizer assim, as pedras mais caras mesmo, né? Não vamos fugir dessa ideia porque é exatamente isso. O dourado, que se usa muito nesse estilo de decoração, as cores, né, de metalizado mais forte é o dourado, né? Mais característico, né? E o bronze também, né? Também é outra cor que marca bastante. E aí, ó, as louças de mesa posta, aí vê, ó, o tipo de toalha bem trabalhada, né? Eu, se não me engano, é guipi? De renda guipi, não é isso? Olha as taças com detalhes, essas daí são de cristal, mas também aquelas com a borda dourada. De cristal, né? Com dourado. Isso. Deixa eu voltar aqui. Esse daqui também é um projeto mais atual. E aí, ó, o candelabro, né? O estilo candelabro, né? Aqueles lustres mais pesados, mais robustos. E aí a gente aplicou aqui o boiserie, porém numa leitura bem mais suave, né? Com as linhas mais retas, menos rebuscadas. A gente aqui quis trazer um estilo um pouco clássico, porém não aquele clássico. Adaptado aos dias de hoje. Exatamente. Assim. É um projeto nosso, essa sala. E aí um detalhe importante, gente, é o seguinte. Você pode falar assim, eu gosto do estilo clássico, mas eu não quero fazer uma sala pesada, eu nem tenho espaço para isso. Aí existe um detalhe que a gente estava falando lá no início. Existe uma forma de você fazer um mix de estilos. Ou trazer esse estilo para os dias de hoje, como é o caso dessa sala que a gente conseguiu dar um ar clássico, mas uma sala contemporânea, nos dias atuais. O próximo estilo que a gente vai falar é o queridinho, sabe, ultimamente. Do Pinterest principalmente, que é o estilo escandinavo. O estilo escandinavo, ele já é extremamente oposto. Totalmente oposto. O estilo escandinavo é muito básico, vamos dizer assim. É muito claro, completamente diferente do clássico. Exatamente. Não é nem um pouco carregado. Ó, a Dani já tá falando, gosta do estilo clássico com essas adaptações dos dias de hoje, como vocês falaram. Isso daí, isso é muito comum, tá? Eu acho que as pessoas se identificam muito com esse estilo clássico. Porque, eu não sei se é por conta do período, né, que a gente nasceu e aí as influências que a gente tem, né, dos nossos pais, dos nossos avós. Mas na casa dos nossos pais quase sempre vai ter alguma peça de estilo clássico. Cara real, assim, de estilo clássico, né? Isso. É muito fácil, as pessoas se identificarem também com esse estilo dessa forma, adaptando para os dias de hoje. Isso aí. E aí, voltando ao estilo escandinavo, da onde que surgiu o estilo escandinavo, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado de usar o estilo escandinavo aqui no Brasil. E aí eu vou explicar o porquê. O estilo escandinavo, ele surgiu na região Escandinávia, tá? Por isso esse nome. Aquela região da Suécia, Suíça, aquele trecho lá do mundo em que tem mais período de inverno do que de frio, do que de calor. E aquela questão de você ter menos horas
do dia em relação menos ao tempo horas da de noite, sol, menos né, horas de vamos dizer sol. assim. Uma sensação de que tem mais noite do que dia. E não é à toa que esses países eles têm um alto índice de suicídio e depressão, porque o sol traz vida pra gente, literalmente falando, né? Não só para as plantas, mas pra gente Ativa, também. né, a vitamina D e ajuda a gente a Reagir, isso aí. né? E aí o que acontece? Para que eles conseguissem um conforto maior dentro de casa, eles tentavam iluminar o máximo possível a casa para aproveitar o pouco período de sol que eles têm. E dessa forma eles botam muitas cores claras, poucas peças de decoração para que não fique um ambiente pesado, né? Priorizando a madeira, porque a madeira traz Madeira o conforto, a madeira clara, exatamente, traz o conforto, o aconchego da natureza para dentro de casa. Para não ficar tão frio, né? Exatamente. Aquecer propriamente dito, né? E usa-se Aquecer literalmente. literalmente. Gente. Não só aquecer, porque a madeira mesmo é isolante térmico, né? Ela não deixa entrar o frio. Tanto que você vê que em cidades mais frias, como no sul do país, a maioria das casas são de madeiras, né? Europa, nos Estados Unidos, em lugares que realmente são frios, a madeira é muito usada. Então a madeira, além de trazer realmente um conforto térmico, ela também traz um aconchego, uma sensação de calor. De calor de mesmo, calor, né? exatamente. Como a gente falou daquela questão das cores na live passada, que as cores mais quentes, que a madeira não deixa de vir do tom marrom, aquecem o ambiente. Isso. E aí, além disso, eles também trazem muitas plantas para dentro de casa. Se você pegar projetos no estilo escandinavo, você vai ver basicamente cores muito claras na parede, madeira clara, né? Madeira no tom mais claro e plantas. São 3 elementos que nunca podem faltar nesse estilo escandinavo. E vamos dizer assim, é um estilo que está na moda. Exatamente. É um estilo que está pegando muito, a gente tem visto muitas pessoas utilizando ele agora. Por quê? Então, porque também são peças mais retas, mais moderninhas, né, vamos dizer assim. E com linhas mais simples. E com isso acaba também sendo peças mais baratas, tá? Sim. Então uma coisa acaba tendo a ver com a Puxando a outra, outra. puxando a outra, e acaba caindo no gosto das pessoas, porque hoje ninguém tem tanta disponibilidade financeira para fazer grandes investimentos, mas quer ter seu espaço bonito, né? Então são peças bem suaves, bem minimalistas, com poucos detalhes, tá? Ela tem muito essa referência minimalista, que são aqueles ambientes sem nada, né? Na verdade, o escandinavo, ele é um minimalista, é um upgrade do minimalista. Mais ou menos assim. Então, são aqueles espaços muito claros, sem muita informação, mas que tem algumas peças a mais. Mais vazios, mais simples, né? Não é aquele ambiente muito carregado, é um ambiente mais vazio, mais clean mesmo. Isso. E para quem vai construir do zero, buscando esse estilo escandinavo, geralmente os pisos são de claros, madeira, claro, e as paredes muito brancas. E busca-se colocar janelas muito grandes, portas muito grandes. E aí, por que eu vou falar aquele detalhe que a gente tem que tomar cuidado na nossa região para usar o estilo escandinavo? Ao contrário deles, nós temos muito sol, né? Muito sol. Graças a Deus. E aí, o que acontece? Como a gente tem muita incidência de luz dentro de casa, a gente tem essa facilidade. Imagina a gente que tem sol a pino, sol da tarde, mais de 12 horas por dia, a gente criar vãos muito grandes, né? A luminosidade entra demais e aí a gente começa a botar coisas muito claras, né? Cores muito claras. A gente vai acabar tendo uma sensação contrária do que a gente quer ter, que na verdade é aquele pânico do tudo muito claro. Você não consegue desligar a hora nenhuma. Ao contrário deles, que precisam acender, a gente precisa desligar um pouco. Tem a hora de desligar, né? Então, assim... tem que ter esse cuidado. Claro, você pode usar muito vidro, aproveitar muito essa luz natural, mas tudo tem que ter cuidado na hora, por exemplo, quem está construindo, de ter os vãos para os lugares certos. Dos lados certos, né? Exatamente. Pela questão do sol da tarde, aquelas coisas todas que, né, nesse caso, não vem tanto ao caso, mas para exemplificar. Isso. E aí, as cores que ditam a paleta do estilo escandinavo,
ele já vai mais para uma tonalidade de escalas de cinza. Enquanto no clássico é escalas de bege, né? Bege até o marrom. No escandinavo são escalas de cinza. É do branco, o cinza clarinho, o cinza mais médiozinho, vai subindo. Tipo cimento queimado, né? Isso, vai chegando até o preto, acreditem, chega até o preto. Chega. Mas em detalhes, não... detalhes, mas quase sempre a gente vê detalhes pretos sim. Sim, exatamente. Usa-se muita serralheria, tá? Principalmente na nossa região, porque é uma forma de você refrescar, né? O material refresca. Usa-se muita madeira, como a gente já falou. Só que tem um detalhe no estilo escandinavo. As pessoas de onde surgiram o estilo escandinavo têm uma condição financeira melhor. E aí eles valorizam mobiliário assinado. Assinado de decoração feitas por designers conhecidos, renomados, famosos. Exatamente. Então eles investem, dão muito valor. A gente até dá valor, né, gente? Mas a gente nem sempre tem condição de comprar. Então eles têm às vezes aquela peça que a gente compra, a inspirada. Exatamente. Né? Aqui na realidade. A gente usa muito o inspirado. Nessas peças. Não, mas eles investem nas peças de designers famosos, conhecidos. Eles gostam muito de investir e ter aquela peça assinada. Isso. Eu gosto muito do estilo escandinavo, porém com uma leitura mais escura. No estilo de quê? Seriam peças mais clean, mais leves, com poucos detalhes, mas eu não gosto muito desse escandinavo brancão. Né? Acontece muito do escandinavo ditar essas paredes totalmente brancas. Quase sempre as paredes são Quase sempre, e aí você às vezes nem identifica as esquadrias, né? As portas e janelas, porque pinta-se tudo de branco. Mas olha, o piso é madeirado, já usou aqui um sofá um pouco mais escuro, tá? Para poder contrapor a esse excesso de luminosidade que a gente tem no espaço. E tá vendo que sempre tem pontinhos pretos? Sempre tem uns pontinhos pretos. Olha só, esse aqui é um mini escritório que montaram. E aí, veja como é que ele é praticamente todo branco, só com piso madeirado, né? É muito comum esse tipo de composição no estilo escandinavo. E aí vocês podem ver um pequeno detalhe, a pele em cima da cadeira, como mostra que é de um lugar realmente frio. Um aquecedor aqui no cantinho, olha, um aquecedor, a pele, como realmente é um estilo próprio de lugares frios. Frios, exatamente. E aí, como que a gente adaptaria isso aqui na nossa região, né? As peles falsas, certamente. Eu acho que a gente poderia aquecer um pouco mais com mais plantas, com mais verde, porque iria dar uma sensação menos cara de hospital, né? Eu sinto um pouco de aflição com um ambiente branco totalmente demais. Branco. Tô falando assim, a gente sente falta de um pouquinho de cor, né? Exatamente. Olha só esse daqui. O estilo escandinavo tem um outro detalhe também que eu estou identificando aqui nessa foto. A gente não tem muito aquela coisa de usar móveis todos iguaizinhos, né? Essa mesa você vê que é um estilo de mesa. Cada cadeira tem um desenho diferente. E aí vem daquela história deles gostarem dos designers, né? Então eles pegaram e botaram um pouquinho de cada design, de um design diferente. Fez esse mix. Exatamente. E aí a composição, a entrada do verde, né? Que é uma folhagem bem suntuosa. E a mescla do cinza com o branco. Aqui já chega quase no tom que eu gosto do estilo escandinavo. E aí usou o cinza queimado também. Isso. Um outro exemplo que a gente tem aqui Esse já é mais aquecidinho, vamos dizer assim, né? Porque tem mais um pouquinho de cor, né? Uhum. E aí tem mais quadros, mais detalhes de quadro. Então também não precisa a gente trabalhar aquele escandinavo puro. Ele é mais... né? Tão minimalista. Isso aí é mais rico, né? Isso. Aí mais uma vez, ó, as cadeiras com cores diferentes, elas são até iguais no modelo, porém em cores diferentes, né? Esse tipo de mobiliário é muito comum, né? Muito próprio do estilo escandinavo, com linhas bem retas, com pequenos detalhes, né? E uma outra identificação nessa imagem de baixo seria essa composição com preto um pouco mais forte. Preto, cinza e branco.
Essa aqui eu adoro, essa imagem eu adoro. Eu acho que representa muito bem o estilo escandinavo, mas também muito bem adaptado ao que a gente poderia trabalhar aqui. Apesar de, se vocês identificarem, vocês vão ver que tem um estilo para um lugar frio por conta dessa lareira que está aqui. Então a gente sabe que ele foi feito num lugar frio. Mas a gente facilmente conseguiria adaptar essa composição aqui na nossa região, que é bem quente, que a gente nunca vai usar uma lareira, né? Esse tapete cinza e branco, as peças de serralheria bem leves. E aí tem um pouquinho do dourado, já tá trazendo não tão próprio do escandinavo, mas já deu uma mesclada. Traz um pouquinho mais de sofisticação, né? Fica um ambiente mais elegante. E essa outra composição também trazendo um pouco de cor, tá? Um detalhe que eu acho muito interessante aqui é a sobreposição dos tapetes, que eu acho muito bacana. Quando você tem um espaço muito aberto, você desenhar pedaços trechos da sala, né? Demarcando eles com tapete, mas para que não fique aquele tapete totalmente solto um do outro, você meio que sobrepõe as peças. Fica muito legal, dá uma personalidade. E aí nessa imagem tem pontos rosas e pontos verdes. Então assim, no estilo escandinavo também a gente pode encontrar a base, geralmente são esses tons que a gente falou, mas geralmente a gente encontra pequenos pontos de cor. Quando tem, geralmente são esses tons, puxando pro rosa, puxando pro verde, né? Quase sempre são esses tons mesmo. Quase sempre são. Aqui um pouquinho da mesa posta, tá vendo? Essa ideia é bem leve, as louças bem simples, sem muito detalhe e normalmente com um tom de cinza, branco e preto. São linhas simples, retas, né? Mais finas. Estilo industrial, que também é um queridinho na nossa região, mais adequado até um pouco para nossa região, tá? Por conta dessas questões de um ambiente muito claro, né? E só que acontece que muita gente confunde o estilo industrial com o rústico. E aí nós vamos pontuar o que mais difere. A gente vai falar dos dois e aí vocês vão conseguir entender bem o quanto um é um estilo e o outro é o outro, e como você também pode mesclar, porque acontece muito de se mesclar o estilo rústico com o industrial. Vamos lá, primeiro, de onde surgiu o estilo industrial, né? Ele surgiu lá naqueles galpões lá americanos. Muito, acho que isso a gente vê muito em Nova York, muito até em séries, né? A gente percebe muito isso. Aqueles galpões que foram desativados de fábricas e aí que viraram moradia. Então, são lugares adaptados, vamos dizer assim. E por isso a gente acaba vendo muita serralheria, muitas paredes de tijolinho, porque é uma parede inacabada, muito cimento queimado, muita madeira. O estilo industrial, ele surgiu da época que na época da Revolução Industrial, que existiam muitas indústrias, e aí com o tempo essas indústrias precisaram ser desativadas, esses espaços ficaram sem uso. E houve uma época nos Estados Unidos que tinha-se muito espaço sem uso e ao mesmo tempo tinha muita gente desabrigada. Então eles precisavam criar ambientes para as pessoas se alojarem, né? Mas eles também precisavam aproveitar esses espaços que estavam parados, porque estava se gerando violência, abandono daquela região, como acontece muito aqui na nossa cidade, né, gente? A nossa região central, se você passar de noite, você não vê ninguém, porque é basicamente comércio. Mas a gente também tem muitos imóveis desocupados. Bastaria se criar um mínimo de investimento para criar um reuso para aquela região. E aí o que acontece? Como eram fábricas e precisava-se de adaptações rápidas, né, e não se tinha tanto dinheiro para se investir, o objetivo não era esse, eles aproveitaram toda a estrutura que se tinha. Então, naquela época não existia nada desse negócio de ficar embutindo cano. O que precisava ser passado era passado por fora, né? Então você vê muitos canos, muitas tubulações expostas,
tanto de energia quanto hidráulica. Pé direito também muito alto. Muito alto. Pé direito é a altura do chão até a laje, muito alta, porque ambientes industriais são mais altos, são galpões, são lugares grandes, né? Exatamente. E aí, essa referência dos materiais ficam muito fortes, porque, como a gente falou, eles não investiam para poder colocar as pessoas lá dentro, eles simplesmente davam o mínimo de infraestrutura. E aí, como o Francine falou, tijolinho, madeira, ferro, são os 3 elementos principais que a gente encontra nesse estilo industrial. E aí, por a gente conseguir identificar esses materiais, a gente logo consegue matar qual seria a paleta de cores, né? O cinza, o branco, para poder dar uma quebrada na luminosidade, marrom e preto. E aquele tom do tijolinho, que é alaranjado, marrom alaranjado, exatamente. E normalmente, para que não se tivesse muito investimento, todos esses materiais de forma bruta, né? Sem muito tratamento. Sem muito acabamento. Exatamente. O tijolinho é naquela forma mais rústica dele mesmo. Colocado, tijolo maciço, feito na parede, não é um acabamento de tijolinho. Quando a gente vê aquela parede tijolinho aparecendo ele mesmo, como se a gente tivesse descascado uma parede de tijolo maciço antigo, é o que real, né? bota, com certeza, isso aqui é um estilo industrial. Quando a gente já vê o tijolinho pintado, aí você já pode jogar ele lá pro estilo escandinavo, que tá quase lá, né? E aí vamos mostrar as imagens aqui para vocês conseguirem identificar esses detalhes. Olha, os trilhos eletrificados no teto aqui em cima, puxam muito para esse estilo industrial. A altura do pé direito bem alta. Mais alto. Vocês podem ver que a cozinha termina ali e ainda sobra um pedação para cima, né? E você vê também ambientes amplos, integrados. Daí vem também muito essa integração de ambientes que a gente tem usado hoje. As pessoas se adaptaram muito a esses espaços, até que começaram a preferir espaços mais amplos. Daí, depois desses galpões adaptados, as pessoas começaram a querer dar valor a isso, né? Vamos dizer assim. Então passaram a construir justamente ambientes assim, grandes, altos, com vãos maiores, mais integrados, porque aquele loft, né, que existe hoje em dia, vem lá dessa inspiração de industrial. São ambientes espaçosos, né? E aí vejam aí, ó, a composição do cimento queimado, o branco. Aqui tem uma aplicação do aço cortem, que é aquele ferro bem bruto, né, que usa se fosse as chapas antigas, aquelas chapas que já começaram a corroer, né, vamos dizer com assim, a ferrugem. Isso. Era bem isso daí e hoje a gente representa ele dessa forma, né? Ó, outro projeto aqui, outro trabalho, que aí deixou o tijolinho semi-descascado. Que na verdade são papel de parede, né? Exatamente. Mas olha como representa muito bem quando na verdade nem um papel de parede, é um painel de parede. Isso. E aí você vê essa mistura de uma parede semi-acabada com outra totalmente sem acabamento. E uma adaptação de pallets para móveis. Isso. Então usar uma reutilização de materiais, né? Que também o pallet vem muito dessa área de fabril, né? Isso. Ó, aqui esse tijolinho aí já é o tijolinho que a gente está falando, que é o mais característico, né? E aí, por que não você dar um toquezinho de sofisticação, né? Você também pode dar uma brincada. Não precisa também você ter aquela casa totalmente industrial. É o que a gente fala, às vezes quando você não é muito bem definido num estilo, você pode fazer uma mescla, mix, né? Pra você criar referência do estilo sem ser ele totalmente rígido. Ó, esse daqui é um ambiente bem mais fechado. E aí, assim, né, gente, uma característica do estilo industrial, contrapondo ao estilo escandinavo... É mais escuro. É um ambiente normalmente mais escuro, mais fechado. Até pela paleta de cores, né? Exatamente. Enquanto no escandinavo o branco toma a frente, larga escala, aqui já são os tons de cinza e de marrom. E aí, ó, esse já é a madeira, mas olha quanta serralheria que temos aí, as vigas lá em cima, a própria escada. Dá bem essa questão esse visual das antigas fábricas, dos ambientes abertos, né? Ó, mais um bem característico. Esse sofazão de couro também é muito característico.
Engraçado, dá a impressão que esse ambiente foi realmente feito dentro de uma antiga fábrica. Não sei se foi, a gente não sabe quem é o... fizeram pra ficar com essa cara, né? Isso. Mas dá uma sensação muito E aí grande. é o mix de cadeiras, tá vendo? Você não precisa se prender a colocar. O A madeira já bem... A mesa já bem bruta, aquela madeira bruta mesmo, bem pesada. O mezanino lá em cima, por causa do pé direito mais alto. E você vê os fios bem expostos, tá vendo? As tubulações, ó, aqui em cima bem exposta, tudo aparecendo Aqui bastante. Muita tubulação Aparente. E Dani aí, não gosta desse estilo, Dani? Realmente, pra quem gosta de clássico... A Maiana já falou aí que já botou um coração, botou uma carinha com o coração. Isso. Realmente, É eles são extremamente mesmo. opostos. É o oposto completo. Agora vamos falar um pouquinho do estilo navy. Da onde surgiu o estilo navy, né? Onde será? Onde será? Acho que ninguém sabe. Esse eu acho que é o estilo mais fácil de identificar, né? Exatamente. Aquele estilo gostoso de casa de praia, lá dos marinheiros, que veio totalmente inspirado no mar. Exato. E aí o que acontece? Da onde surgiu o estilo navy? Mais uma vez dos Estados Unidos. Eles meio que ditam um pouco essa questão de moradia, né? Enquanto na Europa dita muito a moda, né, o vestuário, os Estados Unidos ditava muito essa composição de estilos novos dependendo da região. Os Estados Unidos é um país que ele tem de tudo, assim como o Brasil, que tem, né, o Cerrado, tem a metrópole e tal. Os Estados Unidos também tem muito isso. Eles têm aquela região desértica, eles têm a região de mar, eles têm a região bem industrial. Então eles criaram muito, eles definiram muito os estilos de decoração. Quando é na casa de artista parece coisa de rico, e quando é na casa de pessoas comuns como eu parece decoração pobre. Qual o estilo que você quer dizer isso? O industrial. O industrial? Que nada, gente. Não, eu acho que não. Eu acho que basta você saber eleger as peças corretas e dosar. Porque às vezes a comparação parece às vezes por o seguinte: quando a gente fala casa de rico, normalmente a gente fala assim, casas muito grandes, muito espaçosas. E aí esse estilo ele é muito característico para casas nesse formato. Casas grandes, porque senão ela fica com aquela sensação de coisa muito apertada. E aí quando a gente faz esse estilo industrial em ambientes muito pequenos, que é o mais comum, classe média, né, até um pouco abaixo, acaba ficando sobrecarregado. Então pode ser por isso que a gente às vezes tem essa má interpretação, vamos dizer assim. Mas isso tem que ser muito da personalidade da pessoa, porque para você ter um ambiente completamente nesse estilo industrial, muito lá no estilo industrial, não só inspirado, tem que ser muito característico da pessoa. E tem outra. A gente pegou ano passado, um projeto de um casal que logo no comecinho, quando eles vieram conversar com a gente, o marido, quase noivo na verdade, porque eles não eram casados, eles falaram assim, ele falou assim, o meu estilo, o estilo que eu mais gosto é o industrial. E ela era daquela pessoa tímida que não falava nada. E a gente ficava assim, meu Deus, eles não têm cara de estilo industrial. E aí a gente sempre vai mostrando as imagens pra gente entender, porque às vezes a pessoa acha... A gente, quando apresenta um orçamento, a gente mostra várias imagens de referência para ver se a gente entendeu o que o cliente quis dizer. Isso aí. E aí, batata. Tudo que a gente mostrou, buscando esse estilo industrial, mas a gente até procurou imagens até mais leves, um estilo industrial mais leve. Não era nada daquilo que eles queriam. Era tudo que a gente mostrava que era ligado mais a esse estilo clássico, mais neutro, mais o clássico. Uma pegada clássica, mas no moderno, era tudo que eles queriam, na verdade. E aí, no final, é aquela história. O homem tende a gostar, eu acho, muito desse estilo industrial, porque parece ser um estilo mais masculino, porque são cores mais escuras. Quando a gente para pensar em mostras de decoração, em ambientes que você pensa assim, vamos fazer um quarto para um homem, um loft para um homem sozinho, solteiro, tende-se a escolher essas paletas de cores mais escuras, mais pesadas, o tijolinho, a gente fez há um tempo atrás um estúdio de tatuagem
E é muito total nesse estilo industrial. Tijolinho, madeira, paredes em preto, com cinza, chumbo, e aí puxa muito para esse lado masculino, vamos dizer assim. Agora, no final, era o que ele gostava, mas o que ele queria para a casa dele, como casa de casal, vamos dizer assim, é uma casa de família, né? Não era bem totalmente isso. diferente. Então, por isso que a gente tem que analisar esses estilos não só pela questão de que você gosta dentro de você. Você pode sempre, às vezes, pegar algum detalhe do estilo que você gosta e jogar na sua casa. E não deixar sua casa total naquele estilo. Maiana falando aqui que ela é apaixonada por essa diversidade de estilo. Eu acho que, na verdade, a grande sacada é essa. É você colocar a sua personalidade dentro do estilo. O estilo, ele vai te dar só um direcionamento. Isso aí. Por exemplo, tô perdida, que cartela de cores que eu sigo aqui em casa. Às vezes você pode ir lá naquele estilo que você gosta mais e tentar seguir aquela cartela de cores. Já é um ponto de partida, por exemplo. E aí você só vai meio que se direcionando a partir das características daquele estilo, né? E aí você vai criando a sua própria personalidade. Eu acho que a casa tem que ter a nossa personalidade. E você dizer... É a tecla que a gente mais bate. E aquela coisa, né? Muito dificilmente, quando você fala em vestuário, a pessoa usa um estilo só de roupa. Né? E na casa não tem que ser diferente. A gente pode trabalhar mixzinhos de estilos em cada ambiente. Quando a pessoa tem aquele estilo muito definido, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é muito estilosa. Você já olha e já sabe que o estilo é daquela pessoa. Você vê alguma coisa daquele ligado àquilo e você já lembra assim, cara, isso daqui é a cara de não sei quem, porque a pessoa tem aquele estilo muito forte. Tem pessoas que a gente conhece, tem casa de pessoas que a gente conhece que são totalmente estilo clássico. Tem uma pessoa que a gente conhece que é assim, é clássico. Você entra e você sabe assim, nossa, a pessoa é totalmente clássica. É linda a casa, mas eu não teria, como a Elaine também não teria, não é o nosso gosto, não que a gente não ache bonito. Acho bonito, mas não teria na minha casa. Mas não é do meu estilo. Vamos voltar agora pro estilo Navy, né? Como a gente estava falando, ele surgiu na Califórnia, né, na região de praia dos Estados Unidos. Onde todo mundo vive de biquíni, pratica muito esporte, vai muito pra praia e traz muito a praia pra dentro de casa também. Exatamente. Aquele e aí, fresco, né? basicamente, eu acho que não é surpresa pra ninguém. A paleta de cores é muito óbvia. O estilo Navy, ele dita basicamente azul, tons de azul. Vários tons, né? Não só o azul marinho. Mesclado com tons de vermelho. Né? Engraçado, então, mas... azul e branco. Azul e branco, porque o branco acaba sendo neutro, né? Então você vai fazer a paleta de azuis, né? E o branco sempre para contrapor ali, porque você não vai botar a casa toda azul, né? E em muitos casos a gente acha essa paleta mesclada com vermelho, coral, né? Esses tons aí daquela gaminha ali entre o laranja e o vermelho. E é um estilo que tem muito na moda, né? Todo verão, quase sempre a tendência, o estilo Navy. E aí a gente traz aqueles elementos de praia para dentro de casa, as estrelas do mar, as conchas, a areia, né? A areia às vezes não só na areia propriamente dita, em peças decorativas, mas também na tonalidade. Né? Muitas fibras naturais, o ratã, a palha, tudo isso acaba entrando porque são materiais muito característicos dessa região de pesca. Não deixam de ser rústicos, né? Sim. Rústicos pro estilo marítimo. Isso. Né? Rústico marítimo, isso aí. Rústico marítimo. Porque a gente tem o rústico lá da fazenda. O rústico, né? que a gente quer dizer são realmente pouco muito trabalhados, isso aí, naturais. mais real, mais como ele vem da natureza. E aí normalmente a gente encontra estampas mais vibrantes, né, com elementos mais fortes, grandes estampas, muito listrado. Listrado é uma característica muito forte do Navy. Dita muito, né? O que é um Navy, né? As tranças, aquela coisa que remete à corda, né? Então, enfim, todas essas tramas, todos esses elementos são aqueles mais característicos do estilo Navy. Como a gente falou, ó, o azul, tá? E os elementos naturais na palha. O piso, aqui não tá aparecendo um piso, na verdade é um tapete. É aquele mas um tapete de fibra, praia, né? de fibra, como que é o nome?
Falhou. Sisal, isso. Né? E aí contrapondo com uma peça de serralheria, mas normalmente são peças até robustas que se usa em estilo navy. Aqui a mescla clássica do azul com vermelho, né? Como fica bonito, dá um contraponto, né? E aí também, gente, a gente não precisa fazer aquela casa toda azul, né? Não. A gente pode equilibrar o branco, botar o azul e o vermelho em elementos decorativos, porque aí aquela coisa enjoou, vai lá e troca, bota outro tom. Sim. Enfim, vai criando aí, mudando um pouco. Olha como que a gente pode trazer isso para dentro da cidade, né? De uma forma muito sutil. Na área de lazer, na beira da piscina, né? Com peças menores. Você não Pode precisa ser até uma decoração de um aniversário, de uma festa, né? Ó, aqui já um quarto. Que já saiu daquele azul marinho com branco, né? E aí jogou pro azul clarinho. E como deu também esse estilo de praia. E a esquadria azul também, gente. Os detalhes em volta da janela azuis também dão um ar de cara de praia, né? De casa de praia. É isso aí. Olha aqui, um azul bem clarinho para uma cozinha. E aí usa-se muito elementos pintados, madeira pintada, né? A gente aqui não trabalha de branco. Isso. Não trabalha tanta madeira, ou seria a madeira na fibra natural, em tons claros, ou ela mais pintada para branco. A Maiana falou que gostou também. A gente também gosta muito. Eu fico sonhando com um dia que eu vou ter minha casa de praia e decorá-la toda nesse estilo. Eu adoro, gente. Adoro. E aí as louças normalmente elas buscam as estampas dos corais, né? Apaixonante. Eu Muito adoro bonito. mar, adoro praia, gente. E a gente pode usar os supplies de fibra natural. São peças que funcionam muito bem com esse estilo navy. A Dani também adora lá. O estilo rústico, ele veio daquela região de fazenda. Na verdade, ele não existe uma temporalidade ditada nesse estilo. A partir de quando surgiu. Ele, na verdade, ele foi até identificado na época, mais ou menos, em que se lançou o estilo industrial. Foi quando se colocou um nome para ele. Começaram a entender muito que era um estilo. Começaram a definir, né, estilo. os estilos. Mas, com certeza, ele já foi criado muito tempo antes disso. Porque é aquela região, é aquele estilo que caracteriza muito as regiões de fazenda. Mais simples, né? Mais... que a gente chama de simples mesmo, na simplicidade da palavra, vamos dizer assim. Uma região mais simples, mais rústica, não é assim que a gente fala? Isso. E são elementos normalmente menos tratados. Mais in natura, né? Mais in natura, exatamente. Aqueles elementos mais brutos. A gente encontra muita madeira bruta, madeira trabalhada na mão. Sem ter tratamento, sem passar verniz, sem, entendeu? Aquelas cascas, aquelas coisas de árvore, chama lascas de árvore, isso. Aqueles objetos cortados, um tronco, é bem isso mesmo. Porque a gente consegue facilmente identificar o porquê, né, gente? As pessoas que vivem em fazenda, principalmente antigamente, não tinham acesso aos móveis de cidade. Então, eles não tinha essa oportunidade a gente que tem hoje de ir numa loja comprar e chegar em casa. Eles tinham que fabricar os próprios móveis. Né? Tirava lá as árvores, derrubava a árvore e fabricava suas próprias peças. Então é muito esse material trabalhado na mão. Né? Isso aí. Trabalhado na mão, piso né? de madeira, tudo muito. A madeira, eu acho que é a palavra-chave do estilo rústico. A madeira no sentido mais simples, sem realmente nenhum beneficiamento, sem nenhum acabamento. Tratamento industrial propriamente dito, né? Isso aí. E aí a paleta de cores, ele vai vir muito desses elementos da madeira. Então as diversas... de marrons. E as diversas tonalidades da madeira que a gente existe. Porque, na verdade, cada tom... É madeira clarinha, né? E na verdade cada tom era usado de acordo com o que a pessoa tinha disponível. Isso aí. Não tinha essa questão de você optar, eu quero mais claro ou eu quero mais escuro. De acordo com o tipo de madeira que tinha lá disponível na região da pessoa. Né? Isso. Então o escandinavo são tons de cinza, o industrial já mistura... Pegando uma coisa mais bruta. E tem mais escuro, já são puxando um pouco pro preto, mas o escandinavo é mais branco, o industrial é mais cinza, com um pouco de marrom, e o
rústico é bem marrom mesmo. Bem marrom. Puxando, né, para esses elementos madeirados, né? E aí, em termos de tecido, por exemplo, utilizava-se muita lã, muito algodão, porque são tecidos mais... Couro, são tecidos mais naturais que se encontram nesse tipo de região, né? O algodão era produzido, fiado e criado o seu próprio tecido. As pessoas fabricavam isso tudo dentro das próprias casas, das próprias fazendas, né? O couro dos animais. Dos animais, isso aí. E aí usava-se muito para acabamento dos mobiliários também o ferro, porque era um material que eles tinham, né? Das ferraduras, utilizava-se muita ferradura para elementos de decoração. Eu acho que é meio que uma pecinha coringa quando a gente fala de estilo rústico, é a ferradura para poder botar lá na parede para poder fazer a decoração, né? O patchwork também, que são os retalhos, né? Aquelas colchas de retalhos, vamos dizer assim, também. Muito característico, né? E nos elementos decorativos são peças mais brutas, como a gente estava falando, né? Sem muito tratamento. Aqui é um ambiente bem amplo, esse ambiente certamente ele foi criado para ser feito no estilo rústico, porque é um ambiente muito integrado, que não existia muito nessa questão das fazendas. É um ambiente inspirado no estilo rústico. Mas você vê... a inspiração real aí que a gente vê é mais na parte do teto, do né? telhado. Do telhado. Essas vigas aparentes. Viga aparente. Ele meio que fez um upgrade, mais uma vez a gente falando, do estilo rústico, porque certamente essa cadeira não é estilo rústico, né, gente? Esses móveis também não são estilo rústico. Mas ver como que a gente pode também tratar o estilo rústico de uma forma mais leve e mais atual. Aqui sim, aqui a gente já identifica, apesar de ser um ambiente atual, a gente identifica mais fortemente o estilo rústico pela aplicação da madeira natural no fundo, o uso do pallet, né, para poder montar a cama, são referências. Aqui já é um estilo rústico atualizado, no sentido das cores. Os elementos são bem elementos característicos do estilo rústico. Essas X, né, vamos dizer essas assim, cruzetas para poder firmar, o lambri, em formato de lambri, os móveis, né, o próprio lambri na parede. Essas prateleiras, Esse estilo de prateleira é muito característico, só que aqui foi feito tudo pintadinho. Então, para quem gosta desse estilinho rústico, mas que não quer sobrecarregar, você pode adaptar e pintar. Exatamente, vai ficar bem mais leve. Aqui não, aqui já é apesar de ser atual, né? Porque essa bancada de pedra, né? É um ambiente atual que pegou uma madeira totalmente bruta e deu um toque rústico no ambiente. A gente está mostrando que você não precisa ter um ambiente com cara de fazenda para ter uma pegada rústica, né? Isso. Olha o outro ambiente aqui do lado. Tá vendo? Sempre botando a madeira de uma forma mais bruta. Apesar dessas aqui ter tratamento, certamente receberam uma camada de verniz, né? Mas você pode estar trabalhando eles de uma forma mais bruta, como aqui, por exemplo, nessa bancada. Aqui já é um estilo bem chalé, né? Bem estilo fazenda. As poltronas de couro, né? O puff de pele, o revestimento das paredes e teto todo na madeira. Aqui são mais elementos soltos, não chega a ser um ambiente montado, mas a gente consegue identificar esses elementos rústicos. Está vendo a composição da serralheria para dar os acabamentos nas peças de madeira. Olha, o uso de pedras também é bem próprio, né, do estilo rústico, mas a pedra nesse estilo aí, gente. A pedra sem tanto acabamento. Uma coisa bem só encaixada, né? Vamos dizer assim. E na parte das mesas postas, a gente consegue identificar fácil os suplás de ratã, de fibras naturais. As louças mais beges, marrons, a cartela mais marrom. E até mesmo os talheres de madeira, né? Enfim. Essa é o que bambu, né? Traz bastante essa referência do estilo rústico. E aí, o que vocês acharam do estilo rústico? Quem se identificou com o estilo rústico? Conta pra gente. Na verdade, vamos lá, vamos perguntar quem assistiu desde o início. Nós apresentamos 5 estilos de decoração. Primeiro o clássico, depois o escandinavo, industrial,
navy e o rústico. Se vocês dissessem assim, preciso escolher um dos 5, qual você escolheria pra você hoje? Né? Eu sei que a gente faz a mescla, mas qual você identifica mais? Vai colocando aqui pra gente, pra poder depois a gente sacar qual é de cada um de vocês. Eu, Qual é o particularmente, seu estilo? não gosto. Eu gosto de ter uma pegadinha do clássico. Tipo assim, eu gosto de ter um... Não, mas qual você diria assim, esse é o meu? Se você tivesse que escolher entre um dos 5, qual seria? Qual você preferiria? Escandinavo é o mais atual, vamos dizer assim. Mas eu acho que até porque eu gosto muito Escandinavo, você? eu acho gosto, que não. Porque eu gosto muito de, vamos dizer assim, de objetos de design. Eu gosto muito de ter essas peças. Mas eu não consigo ser um estilo só, gente. Eu juro pra vocês, eu não consigo. Eu não vou mentir não, eu também não. Não sei ser mais só um. Eu gosto de misturar, gosto de ter minha personalidade. Mas de todos, o que faz meu coração pular um pouquinho mais, eu acho que é o escandinavo por ser mais moderno. Uhum. Mas naquele tom mais upgrade, né? Isso, mas eu Aquele gosto mais de com cor. toquezinhos de cor. Eu também sou muito assim. Eu Apesar, gosto de cor. na minha casa eu tenho uma mescla. A minha área de lazer mais pro estilo rústico. Não o estilo rústico bruto, mas tem Inspirado, muito inspirado no estilo rústico. A minha sala já é quase um escandinavo, apesar de eu não usar branco, eu uso o escandinavo mais pro tons de cinza. Gente, é uma sacada também, tá? O escandinavo não necessariamente tem que ser branco, né? Como a gente mostrou, a gente tem uma paleta de cores. E aí eu vou te dizer, se eu tivesse que identificar um pouco de um estilo, seria mais para esse estilo. Já o meu quarto é totalmente sem estilo definido. Cara, porque tem muito isso. Às vezes a gente não consegue definir um estilo próprio, marcante. A gente vai mesclando coisas que a gente gosta e aí que tá o bacana da decoração. A Dani tá dizendo que ela gosta do clássico misturado com navy. Eu também amo navy, mas eu tenho até muitas peças azuis na minha casa. Eu acho que a minha cor preferida realmente é o azul. Eu tenho muita coisa com azul, muita coisa, muito objeto. Eu acho que se eu tivesse uma casa de praia hoje, eu levasse meus objetos pra lá, serviriam já pra ter uma decoração Perfeitamente, navy, tá vendo? dizer Só assim. tem multidecoração, multifacetadas, né? Pois é, minha. E a Érica e a Fabiana falou que acha legal misturar os estilos. Eu acho que tem que ter, a casa nossa tem que ter nossa personalidade, né? Eu acho que o principal é isso. Então a gente tem que realmente pegar um pouquinho de cada um, mas é legal conhecer os estilos e às vezes te ajuda a dar um ponto de partida, um pontapé inicial. Eu gosto muito desse estilo, vou começar a pesquisar sobre ele e vou seguir minha base nele, ou vou ter uma coisa super característica desse estilo na minha casa. Eu amo aquelas cadeiras grandonas, largas, estilo medalhão, vou colocar na minha sala. Você pode fazer essas mesclas como a gente falou. Gosto de mesclar estilos, também gosto muito de azul. Dani, eu também. Eu acho que vocês duas nasceram irmãs, porque eu vou te dizer, você se identifica Não, muito. essa Dani é outra Dani, desculpa, é outra duas Dani. Tem a Dani Gaspar, eu tava confundindo com a Dani Gaspar, mas tudo bem. Gente, beijos, bom fim de semana, espero que vocês tenham gostado. E quem quiser e-book, manda Sim, e-mail. os e-books estão sendo produzidos, a gente já fez o de cores e o das paredes incríveis. e os das paredes incríveis, exatamente. Então quem quiser, e a gente vai preparar já essa semana o de estilos, que é o conteúdo dessa live. Quem Então, quiser, manda o e-mail pra gente mandar pro nosso direct. Vai lá no nosso direct, manda. que a gente vai depois encaminhar para encaminha. vocês esses e-books, tá bom? Lembrando que a oportunidade não é e-book, gente, é muito mais do que isso. Espero que vocês tenham gostado desse Bom fim de conteúdo de semana. hoje. Ótimo Obrigada. final de semana, nós somos tops, ótimo, obrigada. A gente faz o possível para isso, tá? Não temos essa pretensão não, mas fazemos o possível para poder ajudar. Na verdade, a intenção é ajudar, né? A gente, claro, é o nosso trabalho, é a nossa profissão, Mas a gente ama tanto que a gente faz que a gente nem parece que tá trabalhando. Exatamente. Amo muito tudo isso, né? Aquele slogan. Tchau, tchau, gente. Até a próxima live.